Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar Gideão. No dia de hoje nós vamos estudar Gideão. O assunto está a partir do capítulo 6, indo até o capítulo 8. Mas antes vamos lembrar que no estudo de Juízes existe uma constância. É o fato de que o povo de Deus, de contínuo, com facilidade, desviava-se de Deus. Desviando-se de Deus, ficavam sem proteção e os seus inimigos atacavam, invadiam, traziam males terríveis. Quando então, no aperto, lembravam-se de Deus, clamavam a Deus, e Deus, na sua misericórdia, enviava juízes, líderes, que por Deus eram colocados e instruíam o povo durante a sua vida, libertando da opressão em que estivessem, e assim tinham paz durante a vida do juiz. Mas infelizmente era só morrer o juiz, outra vez se desviavam. Era uma continuidade, era um ciclo. O povo se desviava, vinham os males, clamavam a Deus pedindo misericórdia, Deus mandava o juiz que os libertava, durante a vida do juiz tinham paz. Mas só morreu o juiz, voltava ao ciclo outra vez, iniciando um novo desvio da presença de Deus. Mas agora em Gideão, esse novo juiz que Deus vai levantar. Mas observemos antes, no capítulo 6, no verso 1, o desvio, quando se diz a palavra assim: após morrer Débora. Diz a palavra: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor Deus os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos de opressão. E a opressão era grande. E era desta forma, verso 3 conta para nós, e verso seguinte dizendo: e prevalecendo a mão dos midianitas. Verso 3. Porque sucedia que semeando Israel plantando, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. Verso 4, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Deus. Aí está. Desviaram-se, ficaram sem proteção, sem a bênção de Deus. E os midianitas em especial faziam esse tipo de operação. Periodicamente subiam por toda a terra em grande multidão e iam tomando a colheita dos israelitas e levando também o gado. Imaginem, toda vez, periodicamente, a terra sendo roubada dos seus frutos, o povo não tinha o que comer e ficava empobrecido, tanto na lavoura como também na pecuária, totalmente empobrecidos. E numa situação dessa que era continuada, clamaram a Deus. E Deus, por misericórdia, outra vez, atende a eles e levanta um juiz. E no capítulo 6,
nós temos então no verso 11 e versos seguintes, como o Senhor faz a chamada desse personagem que hoje nós estudamos, que é Gideão. A palavra diz no verso 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizierita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Façamos uma pausa. Gideão, o nome não traz muito significado dentro do texto bíblico. Gideão seria lenhador. Mas observem que naquele quadro de opressão dos midianitas, ele estava malhando trigo, ou seja, tendo feito a colheita do trigo, em vez de levar o trigo para o lugar próprio dos cereais, não, ele levou para onde se colhia os cachos de uva, para o lagar, escondendo dos midianitas, na ideia de que se os midianitas avançassem pela terra para roubar o trigo, iria procurar nas eiras, nos lugares próprios de trabalhar o trigo, e ele não estaria na eira. Ele estaria com o seu material, com a sua colheita, no lagar, lugar de pisar as uvas. E ali ele estava então trabalhando, recolhendo o seu trigo, beneficiando o seu trigo. Esta é a situação interessante da inteligência dele, da perspicácia de escapar com alguma coisa dos opressores, daqueles que os roubavam. E nisso o anjo chega falando desta forma: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Nesse momento, Gideão fez uma consideração que nós encontramos ali no verso 13, quando se diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor Deus é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor Deus subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O anjo, falando que Deus era com ele, falou: como? De que jeito? Como que ele é conosco se estamos em desastre? Onde está os seus feitos que nossos pais contaram? Os livramentos, as operações maravilhosas, os prodígios que Deus fez pelo povo de Israel. Quando ele se expressa dessa forma, numa reclamação, numa consideração sincera, o anjo diz para ele desta forma, totalmente oposta talvez a uma reação nossa. No verso 14 diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que estava acontecendo para o anjo falar desta forma? Vai nessa tua força. Que força? Que força tinha? Na verdade não tinha força, mas ele estava com uma interrogação. Ele tinha um entendimento. Estava tudo ruim. Deus não era com eles. O Deus que fazia aquelas maravilhas que os pais contavam, não estava com eles. Observe que ele não duvida que Deus possa fazer alguma coisa. Ele duvida que Deus esteja com eles. E de fato Deus não estava, porque o povo tinha se desviado. E na consideração, na observação de Deus do interior de Gideão, Deus responde dessa forma: vai nessa tua força. Que força? Então somente na certeza, na confiança de que se existe bênção de Deus. Se não existe bênção, é que Deus não está presente. Deus não está presente. Ele é bem
vamos dizer assim, exato nas suas palavras. Deus não é com eles. É Deus quem abençoa. Se não tem bênção, não tem presença de Deus. E aquilo é considerado como algo favorável. Vai nessa tua força, e assim livrarás a Israel dos midianitas. E esse complemento: não te enviei eu? Irmãos, vamos fazer uma parada e fazer um questionamento. Quem é que está falando com Gideão? Quem está falando com Gideão? Observe que nós nos dividimos. Uns dizem o anjo, outros dizem Deus. Desde o princípio a palavra está dizendo, é um anjo de Deus, é um mensageiro de Deus. Mas o verso que nós acabamos de ler diz assim: então o Senhor, Deus, Jeová, olhou para ele. Era o anjo ou era Deus? Continua, irmãos, o mesmo fato. É um anjo que está falando, um anjo que Deus mandou, mas o anjo fala como se fosse o próprio Deus. Em que aspecto? Porque ele está representando Deus. É como se Deus falasse. Assim também, de certa forma, é conosco que nós evangelizamos. Se nós falarmos plenamente na direção de Deus, não é nós que estaremos falando, é o próprio Deus. Até hoje é assim, não mudou. Não mudou. Nós somos muitas vezes este anjo. Por isso precisamos ter cuidado no nosso testemunho, no nosso andar, no nosso falar, no evangelizar em especial. Cuidado. Vamos ver qual é a palavra que Deus quer falar. Aí nós seremos somente um instrumento, e é Deus mesmo que vai falar. Observe este particular. Por isso, muitas vezes que no passado, no Antigo Testamento, os anjos que apareciam recebiam adoração. Recebiam adoração. Aquele a quem eles eram enviados se prostrava no chão e eles continuavam a falar, recebendo adoração. Porque a adoração não era para eles, é para Deus. Deus que eles representavam. Só no Novo Testamento é que as coisas mudam. No tempo da plenitude, em que o conhecimento das coisas de Deus tem chegado a nós com mais clareza, aí os anjos já recuam e dizem: sou conservo, sou companheiro teu, adora a Deus. Porque assim como eles representam de uma forma tremenda o próprio Deus, nós também devemos estar sendo. Ou seja, o mesmo Deus que está neles deve estar em nós. Por isso que diz a palavra também: não ensinará mais um companheiro ao seu companheiro, porque todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. E assim é que surge algumas vezes essa situação. A mensagem vem como um terceiro, um intermediário trazendo a mensagem, de repente começa a falar que Deus fala, que Deus está vendo, que Deus está olhando, mas nesse sentido da representação total. Mas continuemos mais um pouco, irmãos. Vai nessa tua força. Foi a palavra que o anjo ou Deus falou para Gideão naquele momento. E diz o verso 15 agora. Observe que Gideão não se engrandece em momento nenhum. Gideão é bem centrado. Ele já conversou com o anjo, apresentou as questões, e o anjo aceitou. E ele continua dizendo, no verso 15, desta forma: e ele, Gideão, lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele não se inchou, se orgulhou, dizendo: acho que eu tenho capacidade mesmo. Não. Ele analisou, fez um autoexame e disse: como? A tribo de Manassés é a menor de todas as tribos de Israel. A família dele é a menor da tribo de Manassés. E ele o menor dentro da família. Ele, filho de Abiezer. Como
poderia ele fazer alguma coisa. E continua a palavra dizendo no verso 16: e o Senhor Deus lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Pronto, a mensagem está completa. Ele vai trazer livramento? Ele vai expulsar os midianitas? Sim. De que forma? Porque Deus é com ele. Não tem outra força. Nele não havia motivo, irmãos, glória nenhuma, capacidade nenhuma para ele fazer alguma coisa. Aí está outra vez aquilo que Paulo colocou em 1 Coríntios, no capítulo 2, que Deus pega as coisas fracas, desprezíveis, que não são, para confundir as que são. Então Deus escolheu. Qual a menor tribo? Manassés. Qual a menor família? Abiezer. Qual o menor da família? Gideão. Para que a glória seja totalmente de Deus. Por isso também vamos observando isso. Muitos costumam trazer testemunhos, às vezes públicos, e apresentam-se muito. Aí eu orei, eu fiz uma campanha de tantos dias de oração, paguei o preço. Aí aconteceu. Não estou vendo glória de Deus nisso. Ele está mais apresentando o seu esforço, o seu valor, o seu mérito, do que na verdade o mérito e o esforço, ou a operação mesmo, genuína de Deus. Então vamos testificar do que Deus fez por nós. Se nós começarmos a expressar o que nós estamos fazendo para conseguir, é orgulho nosso. Por isso que Paulo também chegou a dizer, de certa forma, vou testificar de um homem. Ele dizia dessa forma, que foi elevado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Mas não falou, eu vi, eu fui arrebatado. Não, ele fala, vou falar de um homem. E era ele mesmo. Mas continuemos. Estamos considerando essa conversa do anjo com Gideão. E Gideão faz uma prova neste momento, no verso 17 desse capítulo 6. E ele, Gideão, lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Ele queria um sinal. Verso 18. Qual tipo de sinal? Diz a palavra, rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou minha oferta, e ponha perante ti. E disse o anjo, eu esperarei até que voltes. Dentro daquela ideia da presença do mensageiro de Deus, ele quer trazer um presente, uma oferta, e pede isso, eu vou buscar, mas se de fato tenho achado graça para ser instrumento da tua obra, então espera aqui até eu voltar. E o anjo diz que vai esperar. O verso seguinte, verso 19, e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Observe bem a paciência de Deus, né, irmãos? Deus com tanta coisa para cuidar, às vezes a gente diz assim para os nossos irmãos, né, um para com o outro, né, que não tem tempo para nada. E o anjo de Deus espera ele buscar um cabrito, preparar um cabrito, assar bolo. Quanto tempo leva isso? E o anjo de Deus está esperando lá. Longânimo, paciente. Bom, traz esta oferta, tal qual uma vez Abraão fez com Deus. Que Abraão também pediu, quando teve a visita de 3 seres, um deles sendo Deus, ou aquele que representava a Deus, ele pediu para esperar, e aqueles 3 esperaram, e aqui também. Mas no verso 20, diz assim, porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta pedra, e verte o caldo, e assim o fez.
E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Esse anjo agiu diferente. Ele não se assentou a comer. Ele fez diferente, mandou depositar tudo em cima da pedra, tocou com o cajado ali, naquela oferta, e fogo saiu, consumiu, como se fosse verdadeiramente um altar de uma oferta e um sacrifício de oferta de manjares. Deus opera como quer. Poderia ter vindo fogo do céu, mas aqui o fogo saiu da pedra, consumindo aquela oferta. Era sinal de aceitação. Deus aceitando a oferta que lhe era feita. E naquele mesmo instante o anjo se elevou e desapareceu da sua presença. Quando isso acontece, do anjo desaparecer, aí Gideão exclama, como que na observação: ai, Senhor meu, meus olhos viram o anjo do Senhor. Era anjo mesmo, era mensageiro de Deus. Tudo indica que ele temeu morrer por ter visto um ser celestial que lhe apareceu. Mas no verso 23, Deus fala com ele desta forma: o Senhor Deus lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Nessa sua primeira experiência, pensou ele que ia morrer. E é o próprio Deus que diz: não temas, não vais morrer. E observa que o anjo não estava ali mais. Então essa comunicação já foi direta de Deus com ele, porque o anjo já tinha ido embora. Quando ele temeu o anjo, o próprio Deus lhe consola, dizendo que não vai acontecer nada. E bonito no verso 24: então Gideão edificou ali um altar a Jeová, ao Senhor Deus, e lhe chamou: Senhor é paz. Jeová é paz. Ou seja, Deus é de paz. Quantas vezes, irmão, nós somos ensinados pelas tradições religiosas um Deus tremendo, um Deus terrível, um Deus que nós fazemos a imagem dele como sendo um carrancudo, bravo. Na verdade, Deus é sério. Deus é tremendo, é fogo consumidor, mas ele não tem prazer nisso. O prazer dele é aquele que nós vemos aqui, é ser de paz, ser um Deus amoroso, longânimo, pronto a abençoar e ter o contato com cada um de nós. Ele é tremendo. Diz Isaías que ele habita no alto e sublime lugar, mas também habita conosco, se estivermos abatidos ou formos humildes no nosso modo de ser. Pronto. Gideão está tendo experiências com Deus. Observe que é progressivamente que vai tendo essa experiência, essa confiança com Deus. Antes não ouvia a voz de Deus, agora um anjo lhe aparece, conversa ele com um anjo. O anjo vai embora e ele começa a ter contato direto com Deus. É um fato comum, irmãos. Nós devemos estar crescendo sempre na nossa comunicação com Deus. Muitas vezes é alguém que fala por Deus a nós, muitas vezes Deus nos fala pelas Sagradas Escrituras, mas as coisas podem evoluir ao ponto de Deus falar diretamente conosco. É um cuidado. Muitas vezes a gente vem para uma oração, como hoje o dia todo é de oração, mas nós cuidamos mais de falar do que ouvir. Chegamos na igreja, assentados, em pé, ajoelhados, falamos, pedimos, agradecemos. E que hora que a gente fala para o Senhor: Senhor, agora é sua vez de falar. Às vezes, de modo geral, não fazemos isso. Oração é conversa com Deus, mas só a gente fala. Vamos procurar cavar isso
estar atento àquilo que Deus pode falar conosco. E Deus pode falar nos nossos ouvidos, Deus pode falar na nossa mente, Deus pode falar por acontecimentos ao nosso redor. Aí nós vamos aprendendo e conhecendo a voz do bom pastor. Então vamos estar atentos a isso. Deus é vivo, Deus fala. Não vamos só nós estar falando com Ele, não, como se Ele tivesse que aguentar a nossa conversa o tempo todo. E Jesus mesmo já ensinou que não é para sermos como os gentios que acham que vão ser atendidos por muito falar. Não, Deus sabe de tudo, antes de nós mesmos expressarmos aquilo através de palavras. É bom às vezes falar bastante na presença de Deus, é como derramar, é um desabafo. Mas, por favor, até quando nós vamos desabafar e Deus não vai poder falar? Então, fique essa observação também para aprendermos destas coisas. Continuando, irmãos, já no verso 25 desse capítulo 1, temos esse Gideão agora recebendo a palavra de Deus direto. Não lhe parece mais anjo para transmitir a mensagem de Deus. Deus fala com ele. Não diz como, se não for no seu ouvido, na sua mente, não sei. Mas Deus lhe falou, porque no verso 25 diz assim: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor Deus lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Observe o que é que Deus fala com ele, e ele entende precisamente com todos os detalhes. Ele deveria ir e derribar o altar que era do pai dele, o altar de Baal. Será que o pai dele era idólatra também? Olha o desvio como está espalhado em Israel. Ele deveria fazer isso e cortar o bosque daquele alto, daquele morro. Muitas vezes os bosques, lembremos disso, é também uma expressão de idolatria no passado. A Azera, outro ídolo. Irmãos, observar, esse costume ainda existe nos nossos tempos, no mundo, no Brasil, por aí afora. Dedica um lugar aí para uma idolatria e cerca aquele de um bosque, árvores, é o mesmo espírito do passado. Mesmo espírito. Era o bosque e o ídolo. Esses dois. É aquela dupla de sempre, Baal e Azera. 2 ídolos. Israel estava cultuando eles. E observe que ele entende que tem que ser o boi de 7 anos. O boi segundo do seu pai. Nós não sabemos o que mais poderia significar isso, mas ele entendeu a mensagem completa. E vai e faz isto. Destrói o altar da idolatria, corta todo o bosque que é relacionado com essa idolatria e depois levanta um altar ao verdadeiro Deus. E ali oferece o seu holocausto. Está bom. Chega amanhã. O verso seguinte diz assim: levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Agora os cidadãos da cidade têm conhecimento do fato. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Diz o verso seguinte. E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa.
Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Os moradores querem matar Gideão. Que ofensa, que profanação, destruir o ídolo deles. É o mesmo sentimento, irmãos, que encontramos em pessoas que são idólatras. A mesma coisa acontece. Qualquer coisa que nós possamos fazer, não é conveniente fazer se não tiver a direção de Deus. Ou venhamos a falar contra o ídolo de alguém, pronto, nós somos já réu de morte. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Observem a resposta do pai de Gideão, uma resposta inteligente, no verso 31. Porém Joás, que é o pai, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Entenderam essa resposta? Se Baal é Deus, ele que faça justiça, que cobre o transgressor, que profanou o ídolo. Que Baal contenda. Se o outro contender por Baal, morre. Se Baal é Deus, ele vai se cuidar. Se tivessem dito isso de alguns casos, né, de imagens destruídas, né? Se a imagem tem poder, ela vai se auto-restaurar. Com essa resposta, o povo da cidade aquietou. Se Baal é Deus, ele vai se defender, ele vai trazer um mal para Gideão. E nesse mesmo dia trocaram o nome de Gideão, deram para ele outro nome. No verso 32 encontramos: pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Até hoje esse Baal não achou o Gideão, não conseguiu fazer nada. Mas Jerubaal significa contenda Baal. Dando continuidade, irmãos, o que vai acontecer agora é que Gideão, tendo esta orientação de Deus, estas palavras de Deus, já sendo um instrumento usado por Deus para todas estas coisas, chega a ocasião do livramento. Ele, Gideão, convoca os seus familiares, os filhos de Abiezer. Abiezer é o nome correto. Como também depois vai levando a notícia para as outras tribos. No verso 34 desse mesmo capítulo, capítulo 6 de Juízes, diz lá: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiro a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. 4 tribos se ajuntam agora a Gideão, nesse processo de Deus para libertar Israel. Quando se reúne naturalmente este povo todo, por sua vez os inimigos se levantam. Mas diz a palavra assim mais, no verso 36. Gideão está obedecendo a Deus. Ele está entendendo quando Deus fala com ele. E agora ele entra no propósito de mais uma vez fazer uma prova com Deus. Ele já tinha pedido aquele sinal, aquela prova, e outra vez ele vem fazer prova de Deus. Verso 36 diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás
de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E o verso 38 diz: e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Mas observaram a prova que ele fez? Colocou um bloco de algodão, um monte de algodão, só que não era de algodão, era lã, ao relento da noite, pedindo a Deus que houvesse secura na terra, mas que no algodão, na lã, tivesse água. E assim aconteceu. Depois ele começa a pensar naturalmente e faz com Deus um outro teste. Só que para ele fazer esse outro teste, ele pede a Deus licença no verso 39 ao dizer: e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. Agora ele quer o contrário. Naquele rolinho de lã haja secura, seja seco. Ao contrário, enquanto que toda a terra molhada do orvalho da noite. Observe que ele está fazendo prova num sentido e prova no outro. E observe que Deus não se dá de incomodado com isso. Deus responde. De manhã cedo ele vai lá, o rolo de lã está sequinho, contrário da outra vez. Ele fez prova no sentido, fez prova no outro. Agora não tem dúvida. Deus está mandando. Irmãos, precisamos fazer provas coerentes com Deus. Provas coerentes. No meio do povo de Deus há muita profecia, mas serão todas essas palavras de Deus? Não existe carnalidade? Não existe um espírito diferente atuando? Nós temos que saber também fazer prova de Deus. Tem muita gente que faz prova assim: Deus, se é comigo, fala que é comigo. Aí o profeta diz: é contigo mesmo. Só que quem teve esse pensamento foi um 100. Então Deus falou com um 100. Isso não é prova, irmãos. É lógico. Alguém está com uma preocupação, orando no sentido, vem alguém de longe e chega ali e traz a mensagem: ah, é de Deus, é de longe, nem sabia do meu caso. Tá bom. Deus pode fazer isso, mas também o diabo pode fazer. Porque o diabo tem lá os seus mensageiros que vêm como um anjo de luz. Então nós temos que saber fazer provas de Deus. Não é prova fácil, é prova contraditória, é milagre, é operação genuína de Deus. Às vezes nós somos muito simples em testar se Deus está falando ou não. Ah, ele é de longe, não conhece meu problema, é de Deus. Não. Por isso que muitos, às vezes, têm um problema na sua vida. Ouviu uma profecia e vai inteiramente levado por aquilo. Depois começa a dar diferente. Deus falhou e desvia. Deus não falha. Deus nunca erra. Nunca. Se Deus falou, a gente entendeu errado. Por isso que é importante nesse exemplo de Gideão, como outros exemplos na Bíblia, não temer falar com Deus, não temer pedir a Deus mais prova, confirmação, mas confirmações próprias, que só Deus possa responder, e não coisas que possam ser feitas por homens mesmo, coisas lógicas, mas antes tendo todo o cuidado e temor de Deus. E um outro ponto importante é buscar Deus, orar, pedindo misericórdia para não se deixar enganar. Muita gente diz que sonhar naquele sentido do pedido, isso é. Mas na Bíblia diz, cuidado, que as preocupações trazem sonhos. Então não foi revelação de Deus. Por isso que Deus também disse no tempo passado, esses profetas que dizem, sonhei,
Deus não aceita. Deus diz assim pelo profeta: quem teve um sonho, conta o sonho que teve. Mas quem tem a minha palavra, diga a minha palavra. Uma coisa é a palavra de Deus, outra é sonho. Se o sonho for de Deus, buscando a Deus, não vai ser mais sonho, vai ser palavra. Vamos ser insistentes, que nem Gideão foi. Bom, irmãos, continuando. Entrando agora nesse capítulo 7, um outro particular de Deus, que é o mesmo que nós estamos vendo desde o princípio. Deus evita que o homem esteja na tentação de se engrandecer nas obras que ele tem que fazer. Quando se convocou o povo, os primeiros versos do capítulo 7 de Juízes nos mostra, veio uma multidão de 32 mil. 32 mil israelitas empobrecidos não é nada diante da multidão incontável dos midianitas, amalequitas e outros mais do Oriente que vieram contra Israel. Mas Deus não diz para Gideão: 32 mil é muita gente. É muita gente. E no verso 2, Deus chega a dizer uma expressão dessa forma: muito é o povo contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Muita gente, 32 mil contra uma multidão incontável. Deus disse: é muita gente. Nesse momento, o verso 3 diz o seguinte do capítulo 7: como diminuiu o povo? Diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Quantos voltaram? Então voltaram do povo 22 mil covardes ou medrosos. 32 mil. Mas dos 32 mil, 22 mil estava com medo. Voltaram para trás. Continua ainda. Deus fala que com 10 mil que ficaram, é muita gente ainda. E Deus faz uma prova para Gideão saber quem deveria ir para a batalha. No verso 5 diz assim: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Verso seguinte diz: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Não é muito clara esta prova para nós, mas para Gideão foi na ocasião. Todos vão beber água, ele ficou observando. Quem se ajoelhava para beber água, fica de um lado. Quem de alguma forma lambia a água, aqui diz como cão, ficaria do outro lado. E foram 300 os que levaram a mão à boca. Então deve ter lambido a água que estava na mão. Não se abaixaram, não se ajoelharam. A esses colocou a parte e eram 300, só 300. Qualquer que pudesse ser a prova, irmãos, Deus estaria diferenciando um de outro. Mas observe que os 10 mil eram corajosos, não tinham medo, mas não estavam no propósito de Deus preparados. Não estavam preparados. Esses que levaram a mão na água e levaram a boca, parece que estavam mais atentos ao que podia ser necessário do que, na verdade, acomodados como os outros, ajoelharam, ficar lá bebendo água mais comodamente, mais fartamente. Outro ensinamento: Deus está olhando se em nós há prontidão ou se nós somos lentos, morosos
Por isso que diz a palavra também, não sede vagarosos. Uma expressão que Paulo falou a Timóteo. Também assim, ser pronto para as coisas de Deus. Mas continuemos. E Deus diz para Gideão, com esses 300. Com 300 homens, 300. Somente isso. Somente isso. Pronto. Isso encontramos no capítulo 7, até o verso 8, essas expressões. Entrando no verso 9, temos uma coisa interessante, mostrando outra vez a bondade e misericórdia de Deus. Agora é Deus quem vai falar para Gideão, dar para ele um sinal e uma prova de que certamente ele livraria com os 300 o povo de Israel. Como assim? Deus instrui a ele a partir do verso 9, no capítulo 7. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor Deus lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. O verso 10 vai dizer para nós: e se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele, Gideão, com o seu moço Purá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Verso seguinte: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, observe que Deus falou com ele: se você ainda está com receio, vai até lá, até perto do arraial deles, escuta que eles estão conversando. E Gideão faz isso, e lá 2 sentinelas estão conversando um com o outro. E qual é a conversa da sentinela? Diz assim a palavra, no verso 13: e chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado, rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Este foi o sonho de um guarda. O verso 14 diz que respondeu o seu companheiro, o outro guarda, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. Ou seja, Deus já deu o entendimento para 2 guardas o que estava para suceder. O que estava para suceder? Que Gideão iria transtornar toda aquela multidão incontável de midianitas, amalequitas e filhos do Oriente. Mas paremos. Gideão é comparado a quê mesmo? Gideão é comparado a quê? Pão torrado. Não já viram um pão torrado? O que é para uma guerra um pão torrado? Mas na mão de Deus, irmão, até pão torrado transtorna exércitos. O importante é Deus fazer. Então, observe que Gideão, na sua força, na sua capacidade diante daquele exército tão grande, era o pão torrado. Que pode fazer um pão torrado contra tanta gente armada? Mas com Deus, irmãos, nada é impossível. E observe que foi Deus que mostrou a Gideão o que ele, Gideão, era: pão torrado. Mas pão torrado também transtorna exército, se for Deus quem faz. E isso veio da boca agora não
deles contando vantagem, israelitas contando vantagem, mas dos inimigos. Os inimigos tendo a revelação por sonho e também a interpretação do sonho. Continua ainda, irmãos, no verso 15. Observem a ação de Gideão. Verso 15 diz: E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou a Deus ali mesmo, e tornou arraial e disse: Levantai-vos, porque Jeová, o Senhor Deus, tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Aí segue a estratégia usada por Gideão. Na verdade, Deus estava fazendo tudo. Repartiu os 300 em 3 bandos localizados em posições diferentes, todos eles com uma tocha acesa e um cântaro de água, um cântaro vazio, não estava com água, cântaro vazio, e trombeta. E Gideão diz para eles que, fazendo ele isto, eles deveriam todos repetir: tocar a trombeta, quebrar o vaso, deixar exposta a tocha acesa e gritar por Deus, ou por Jeová, e por Gideão. E somente fazer isso e ficar no mesmo lugar, tocando buzina, a tocha acesa e clamando nessa expressão. Só isso. Essa foi a estratégia. E diz a palavra que assim aconteceu. No verso 18: tocando eu e todos que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Continua a palavra. No verso seguinte, podemos ir para o verso 20. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor Deus tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os fins de Abel-Meolá, acima de Tabate. Pronto. Aí está. Só seguir a estratégia de Deus, o resto acontece. Midianitas, amalequitas e outros do Oriente. Na confusão da noite, vendo barulho, tochas e aquele vozerio do pessoal gritando, um começou a atacar o outro. Se confundiram. Mas a confusão não foi deles, foi de Deus. Deus os confundiu e eles a si mesmos se destruíram. Observem, tanto, irmãos, mais um ensinamento. Até nesta ação de se pegar o cântaro tampando a tocha e a trombeta, para nós tem ensino. Jesus chegou a dizer, que o castiçal, a luz, não pode ficar em algum canto debaixo de um balaio. Tem que ficar onde? Fora do balaio e em lugar elevado, para que todos vejam a luz, e a luz ilumine toda a área. Até que existe essa figura. Ali com aqueles 300 estava a graça de Deus. Estava talvez escondido num cântaro de boca para baixo, mas quebrando o cântaro, deixando a glória de Deus ser manifesta, pronto, algo acontece. Assim também lembremos da expressão que o apóstolo Paulo diz, que a glória de Deus se manifesta em vasos de barro, para que a glória seja somente de Deus e não dos homens. Mas é preciso muitas vezes nós não somente sermos vasos de barro, às vezes precisamos nós quebrarmos até esse vaso de barro, para que a glória de Deus apareça.
É o que Jesus chegou a dizer: se alguém amar a sua própria vida, perdê-la. Mas se alguém renunciar, negar-se a si mesmo, aí sim, aparece Deus no seu viver. É o que nós precisamos ter cuidado, de nós sermos vasos quebrados, para que aquilo de Deus que age em nós apareça, e não apareça nós. Que aparecendo nós, apagamos a chama, apaga-se a tocha, ou esconde a sua luz. Bom, as palavras seguintes, irmão, vão mostrar para nós que Gideão mandou notícia a todos, as outras tribos que já tinham saído, para ver os inimigos que fugiam e interceptá-los na sua fuga. Nessa ocasião também, Efraim, uma tribo que não estava entre aquelas 4, vendo os midianitas em pavorosas fugindo, eles também entraram na batalha. E com isso destruíram também parte do exército dos midianitas. Lá no capítulo 7, no verso 25, diz assim: e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e perseguiram os midianitas. Isso está no capítulo 7, verso 24. E a vitória do povo de Deus foi total. Era momento, irmãos, de se fazer festa, não é assim mesmo? Festa, culto de ação de graça, todos alegres, pelo um grande livramento que Deus deu. O povo já estava livre dos seus opressores, midianitas, amalequitas, povos do Oriente, em multidão incontável, todos destruídos, derrotados, desbaratados. Tá bom. Mas não observe a fraqueza do ser humano. Capítulo 8. Diz o primeiro verso: então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Pronto. Em vez de dar ação de graças, culto de ação de graças, começou a contenda. Cada um querendo ter a glória do feito. Pensou, irmãos? Deus opera maravilhas, pessoas são salvas, enfermos são curados, aí cada um quer dizer que foi pela sua oração, pelo seu feito, pelo seu jejum, pela imposição da mão dele. Ou reclamar que não teve oportunidade no culto. Foi feito tanta coisa, mas eu não cantei. Se eu tivesse cantado, acho que ia acontecer 3 vezes mais. Estou exagerando, mas é o sentimento da tribo de Efraim. Está tudo em paz, vitória. Chega a tribo de Efraim, que é uma tribo grande, uma das maiores tribos de Israel, e chega lá para contenda. Gideão, que negócio é esse? Você saiu para a batalha e não chamou a gente. Que negócio é esse? Se tivesse me avisado, ia acabar mais depressa, a glória seria maior. Aí pronto, era a glória do homem, não de Deus. Ou então a derrota seria feia. Será que ainda tem Efraim hoje ainda, irmãos? Querendo ter a glória dos feitos de Deus? Irmãos, sem citar nomes, muitas vezes vemos coisas assim. Vemos até em questão de igrejas. A igreja faz um evento, a outra quer fazer um evento maior. Se foi chamado tal pregador, vou chamar um mais. E assim também vai. Cada um querendo ter um evento maior do que o outro, para que a glória seja da sua igreja. Por que tinha que ser da outra? Não podemos fazer isso, irmãos. Ou a obra de Deus ou não é. Ou trabalhamos para Deus, ou estamos divididos entre nós. É o que o apóstolo Paulo em Coríntios também diz. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Está Cristo dividido? E chega Paulo a dizer: se ficar assim um degladiando com o outro, vão se acabar uns aos outros. Mas aqui, irmãos, que benção. Gideão tem uma sabedoria, tem uma humildade tão grande e desvia o mal. É o que está escrito também em Provérbios: a palavra branda
desvia o furor. Se ele bate no peito, foi Deus que me mandou, pronto, já estava uma guerra armada ali outra vez. Às vezes ninguém reconhece a operação de Deus em outro. E nós não temos que dar testemunho de nós mesmos. Deixa Deus falar por nós. Senão o negócio fica feio. Mas o que faz Gideão? No verso 2 temos a resposta de Gideão no capítulo 8. Olha o que Gideão disse. Porém ele, Gideão, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? O que ele está querendo dizer? A colheita da família de meu pai é nada em relação àquilo que vocês deixam cair pelo campo, vocês não querem nem aproveitar. Esses são os rabiscos, ou seja, o que sobra vai cair no campo, ninguém quer apanhar. Também a lei não permitia apanhar. Caía no chão algum molho de cereais colhido, caía no chão, fica lá mesmo, vamos em frente. Então aquilo que eles, Efraim, desprezam é toda a colheita de toda a família de Abiezer. Então o que ele tinha de glória, o que ele tinha de feito? Não tinha nada. E diz mais ele ainda, no verso 3: Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que mais pude eu logo fazer do que vós? Vocês fizeram muito, vocês foram uma bênção, vocês fizeram tudo que era necessário. Que seria de nós sem vocês? Ainda que ele não falou com hipocrisia nem com ironia, ele falou na simplicidade. Ele era um pão de cevada. Se alguém analisar quantitativamente, vocês fizeram bastante coisa. Você já pegou a coisa feita, né? O exército desbaratado e diminuído, acabado, desesperado, em fuga. O verso 3 diz ainda: então a sua ira, a ira de Efraim, daquela tribo, se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Falou com sabedoria, com prudência, com cuidado, soube destacar o feito dos outros, humilhou-se, pronto. Acabou a ira, acabou a confusão. E outro pode ter saído até um pouquinho inchado, achando que fez muito. Nosso irmão está dizendo aqui, contrário à minha ironia de antes, que ele falou: Deus deu na mão de vocês os príncipes dos midianitas. A forma de falar, irmãos. Tem uma palavra de Salomão em Provérbio que diz que o espremer do nariz dá sangue. Não aperte o negócio, afrouxa, deixa livre. Às vezes é mais importante fugir da questão do que entrar nela. É mais sábio fugir da questão de Salomão do que levantar a contenda. Foi o que Gideão fez. Não havendo lenha, o fogo apaga, né? Se um não quiser, dois não brigam. E segue-se outras expressões, tanto da palavra como provérbios humanos. E assim foi feito com Gideão. Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, todo o feito já está concluído do livramento do povo de Israel. Mas nós temos ainda alguns fatos que eu gostaria de destacar aqui. No capítulo 8, verso 22, então os homens de Israel disseram a Gideão, observe, agora Israel, não é só aquelas poucas tribos, aqui fala do todo. Disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Que oportunidade! O que é que o povo está falando para Gideão? Para ser rei, reinar sobre eles. Tribo de Manassés, a menor delas.
Gideão, o menor da menor família, da menor tribo, reina sobre nós. Que oportunidade! Irmãos, uma coisa bonita em Gideão, verso 23. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Pronto, correto. Ah, irmãos, que bonito. Que bonito. Não aceitou de forma nenhuma honra, glória para si, não aproveitou a oportunidade. Tirar vantagem do feito de Deus. Não, saiu. Bonito isto. Hoje está diferente. Cuidado. Nós estamos vivendo um tempo, conforme já estava falado na palavra, Paulo falando a Timóteo, homens amantes de si mesmo, uma procura de honra, de glória, de posição, de vantagens. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos, está errado, o povo está desviado. Já estava profetizado desde o passado mais antigo, de quem estaria reinando sobre o povo era a tribo de Judá. Ninguém lembra disso nessa hora. Teve uma coisa qualquer e vão naquele sentido, sem considerar que o momento de Deus foi aquele, para aquele fim. Mas quanto ao governar sobre o povo de Israel, seria a tribo de Judá. O cetro não vai se apartar de Judá. Estão querendo colocar agora alguém da tribo de Manassés. Errado. Se nós puxarmos, irmão, 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ver lá, mais à frente, que também fariam isso no futuro. Quando Samuel velho, eles pediriam a Samuel para construir um rei. Um rei. Samuel triste, achando que foi desprezado, mas Deus fala com Samuel: não foi a ti que rejeitaram, antes foi a mim que eles rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Então, observe, o Gideão estava correto em dizer: Deus é que domina sobre vocês, e Deus vai dominar sobre vocês, não eu, não meus filhos ou minha família, de forma nenhuma. Muito bonito isso. E lá em Samuel capítulo 12, verso 17, nós encontramos, depois de Samuel constituir o rei, aí Samuel mostra para eles o erro que estavam fazendo. Vocês pecaram grandemente contra Deus, pedindo um rei. Porque pedindo para vocês um rei, vocês estavam rejeitando o domínio de Deus. Mas continuando, irmãos, mais um pouquinho. Aqui temos uma grave falha de Gideão. Tanta coisa boa, mas tem falha. E as falhas também nos ensinam. As falhas nos ensinam. Porque diz assim no verso 24 do capítulo 8: disse-lhes mais Gideão, quem dera que ele ficasse calado e fosse embora para casa. Fala mais uma coisinha, se falar mais um pouco. Uma petição vos farei: dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro. Tinham pendentes de ouro. E o verso 24 diz: e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, e afora algumas outras coisas. Verso 27: e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ai, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, ou de quase todos os males. Gideão estava tão bem, mas quando ele viu tanto ouro disponível do despojo da multidão incontável dos malequitas, quis só o ouro.
Só o pendente, não quero as vasilhas de ouro não, só quero o pendente. Pronto, deram para ele prontamente, é já. E daquilo ele fez um éfode. Éfode é uma peça do vestuário do sacerdote. Ah, meu Deus, ele não quis reinar, não quis coroa, mas gostou de um utensílio próprio dos sacerdotes. Não se atreveu a entrar naquilo que era para a tribo de Judá, o domínio, o governo, mas entrou naquilo que é dos levitas, o sacerdócio. Pronto, foi o mal para Israel e para a sua família, porque serviu de um objeto de idolatria. Irmãos, observem bem. E começou com o desejo dele de ter riqueza. Tanta coisa boa. E houve esta falha na sua pessoa neste momento. Mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, que houve paz em Israel, diz o verso 28, assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra. Quantos anos? Quantos anos? 40 anos, destaque outra vez, 40 anos nos dias de Gideão. Por que 40 anos, tantas vezes repetido na Bíblia? Isso aqui é coincidência? Ou mostrando que Deus tem o seu domínio e estabelece o tempo exato para tudo e para todos? Por que Gideão não reinou ou esteve julgando o povo 22 anos, ou 42 anos, ou 53? Não, foi o tempo exato, de 40 anos, aos números dos mistérios de Deus, porque isso é repetido várias vezes, de vários juízes julgando, e o tempo é 40 anos. Lógico, há exceções, como a exceção que eu achei no capítulo 3, no verso 30, que diz que foi 80. Um dos juízes esteve julgando 80 anos, mas 80 mesmo assim é duas vezes o 40. E 80 e 40 tanto faz, desde que seja um número preciso dado por Deus. E por fim termina, irmãos, a vida de Gideão, uma vida descansada, servindo a Deus até o final do seu viver. Diz a palavra que foi uma vida longa, pacífica, e diz ainda que ele teve 70 filhos. Quantos filhos ele teve? 70 filhos. Não sei de quantas esposas. Não diz o número. Isso não está correto, irmãos, mas mostra para nós que o povo, e nem mesmo Gideão, estava inteirado do propósito de Deus, fazendo feitos para Deus, mas havia alguma coisa no que ele não tinha conhecimento. Como diz depois o apóstolo Paulo aos Romanos, Deus deixou os homens debaixo da condenação da lei, para depois poder usar de misericórdia para com todos. Ninguém tem que se orgulhar em nada, porque sem saber, alguém pode estar transgredindo alguma coisa, achando que não tem nada demais. Mas se soubermos, vamos evitar, que aí já é transgressão voluntária. E continua a palavra depois dizendo que além desses 70 filhos, ele teve um outro filho chamado Abimeleque, de uma concubina. E encerra-se assim a vida de Gideão. Irmãos, estamos concluindo a vida de Gideão. Irmãos, estejam atentos, coisas boas vemos em Gideão. Temos o princípio de que Deus não deixa alguém tomar a sua glória, a glória dele não dá para outro, é uma mentira. A glória, o poder, força, a riqueza pertencem unicamente a Deus, não é presunção de Deus, porque só Ele tem. Ele não pode dizer que não tem, porque é mentira. Ele não pode dizer que nós temos, porque é mentira também. Todo feito, toda a glória procede tão somente dele, e é dele. E assim, nesses feitos, nos pontos positivos e negativos, nós temos que guardar de exemplo para a nossa vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site
www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.